Mais um filme de terror baseado em fatos reais está chegando aos cinemas e dessa vez eu acho inclusive que é até mais interessante porque ele é baseado em um lugar que existe, que ainda está aberto e você pode entrar para conhecer, que é a mansão Winchester que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Estrelado pela maravilhosa Helen Mirren, hoje a gente vai falar sem spoilers de A Maldição da Casa Winchester. Seja bem-vindo, eu sou a Fernanda Schmoltz e você está assistindo Sugar Rush. Anger will never defeat us. Antes de mais nada, já vai dando like no vídeo e se inscrevendo aqui embaixo no canal se você quer mais conteúdo como esse. E também, se você quiser conversar comigo, eu faço live toda sexta-feira, às 8 horas da noite, lá no Instagram. A Sarah Winchester, que é a personagem da Helen Mirren, ela é a excêntrica herdeira aí de uma fabricante bem conhecida de armas nos Estados Unidos. E por causa da natureza do que eles vendem, né, ela acredita que a família dela tá amaldiçoada. Os demais acionistas da empresa não estão gostando do jeito como ela tá administrando tudo, e aí eles resolvem contratar o Dr. Eric Price, que é o personagem do Jason Clarke, pra atestar aí a sanidade dela ou a falta de. E a história toda se passa nesse momento em que o Eric Price tá lá, hospedado na mansão Winchester, tentando avaliar o que tá acontecendo, e ele vai descobrir que essa casa não é tão hospitaleira quanto ela parece. O mais interessante da mansão Winchester é que ela é uma mansão gigante de 7 andares, e a planta dela não existia, porque a Sarah Winchester ia aumentando a casa, e ela fez isso durante a vida inteira, tanto na vida real quanto é mostrado aqui no filme, né? Então você nunca conseguia ver uma planta completa da casa. Ela tinha uma equipe de obras que era toda dedicada a ela, e a obra funcionava 24 horas por dia, até durante a noite. O filme também mostra isso, você consegue ver aí novos cômodos sendo adicionados nessa casa loucaça. Além da senhora Winchester e do Eric Price, os outros dois personagens desse núcleo principal da história são outros dois membros da família Winchester, que são a sobrinha dela e o filho pequeno, que estão morando lá também por causa de uma tragédia que aconteceu com a família deles. Então esses são os 4 personagens que você mais vai ver aí durante o filme. Todos os personagens eles estão lidando de uma forma ou de outra com um luto. Todos eles estão sofrendo, e isso é o que liga eles, né, de uma certa forma. Esse filme já tinha me chamado a atenção pelo tema, né, já que essa história da mansão Winchester é muito louca. Eu não sei se vocês já conheciam, mas essa casa ela é muito doida, porque nada ali dentro faz muito sentido, né. Tem várias escadas que levam pra lugar nenhum, tem armários que na verdade não são armários, são janelas ou são portas. Então é uma casa muito maluca e é um ambiente muito legal, né, pra você fazer um filme de terror. Então isso já tinha chamado a minha atenção, né, eu imaginei que isso poderia dar um ótimo filme de terror pelo elemento surpresa da própria casa. E também o pôster que eu tinha visto, tem alguns pôsteres, mas o que mais me chamou a atenção com certeza foi esse daqui, que tá aparecendo aqui do lado pra vocês, da Helen Mirren com esse véu aí, né, da senhora Winchester. Então ela vive de luto nessa casa, meio trancada, né. E isso me chamou bastante atenção, me lembrou um pouco a vibe daquela freira do Invocação do Mal 2, e eu fiquei empolgada pra ver. Falando nisso, a freira vai ganhar um filme solo também, não sei se vocês sabiam, tá marcado pra estrear em setembro e eu tô bastante empolgada. Infelizmente, o filme apela mais pelo visual e pela excentricidade aí da casa, né, e pela presença impactante da Helen Mirren fazendo um filme de terror, que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda, do que pela história em si, o que deixa o filme, infelizmente, bem abaixo do esperado. Então, assim, a dinâmica entre a personagem, né, da Sarah Winchester com a casa e os espíritos, né, que ela diz que moram lá, é que são mais interessantes de você observar durante o filme, né? Eles são inclusive mais interessantes do que os personagens, o desenvolvimento dos diálogos e até a parte de terror mesmo. Então, infelizmente isso foi a única coisa que me prendeu no filme, que é realmente uma coisa bem diferente. O problema com os personagens, com certeza, é o fato de que você não consegue de jeito nenhum se conectar com eles. Tudo parece emulado demais. Parece que eles estão querendo te mostrar que eles estão sofrendo, em vez de você realmente ver eles sofrendo. E a forma como cada um lida ali também com o sobrenatural também fica um pouco forçada, especialmente no caso aí do médico, né, do Dr. Price, e eu já vou falar dele rapidinho pra vocês. Eu acho que boa parte dessa culpa, infelizmente, vem do texto, que é muito clichê. As falas são muito não naturais, parece que eles estão querendo fazer com que os personagens soem misteriosos, soem intrigantes, e no final eles não soam nada, soa só meio clichê mesmo. Então, assim, por mais que os atores estejam tentando fazer um bom trabalho, né, eles têm bons atores nesse filme, faz com que eles não consigam chegar até você. E isso eu acho que é um grande problema num filme, né.
Eu acho que quem sofre mais com isso é o médico, né, como eu comentei pra vocês agora há pouco, já que tudo que envolve ele é muito, muito, muito clichê. Então assim, apesar dele estar participando daquela experiência na casa e ele ser supostamente aí o personagem cético, tem várias coisas que ele vai vivenciando ali que era pra ele já estar acreditando no que tá acontecendo, mas ele continua, o texto dele continua sendo cético. Isso não faz o menor sentido, porque as ações mostram uma coisa e as palavras dele dizem outra. Então isso acaba prejudicando muito o personagem. Também, quando o filme vai escalar pro clímax, né, esse personagem tem muita importância. O plot twist que envolve ele acaba sendo piegas, acaba sendo sem graça, não emociona e ainda arrasta tanto o final do personagem quanto o clímax do filme pro ralo. A mãe e o menino, meu Deus do céu, eles são muito pombo. Você realmente não consegue ligar se eles vão viver ou se eles vão morrer. Inclusive, o momento decisivo, né, dos dois acaba sendo meio brega, porque a caracterização dos espíritos é tão risível que no momento que dá ali o clímax deles também, você fica pensando... Tipo, eu tô vendo um filme de terror ou eu tô vendo uma daquelas séries sobrenaturais da CW, sabe? É tipo, nesse nível. Quem acaba conseguindo ter um pouco mais de algo interessante pra te mostrar é a Helen Mirren como a Senhora Winchester, mas isso só realmente porque é muito interessante você ver como a casa é construída, né? E a dinâmica, né, dela com a casa e com os espíritos. E aí até nos momentos do luto dela, você também não consegue se conectar. A forma como o filme resolve te mostrar isso é tão meio fora de contexto que você não a cena não é construída, a atmosfera não é construída pra você realmente se importar com o que ela tá sentindo, sabe? Eles querem mostrar que ela tá sofrendo, mas eles não desenvolvem, sabe? Então fica uma coisa meio jogada ali do nada. E aí, além desses vários diálogos que estão tentando te demonstrar, ao invés de te mostrar as coisas, e desses personagens que não cativam, a parte de terror mesmo, os sustos, que era pra ser o mais interessante do filme, né? Até porque esse é um tipo de filme de terror jumpscare, que é um negócio que eu já não gosto muito, mas até isso é feito de um jeito meio ruim. Então assim, a partir do terceiro susto, você não vai ser pego mais por aquilo. E isso principalmente porque, além dos clichês, a caracterização dos espíritos é muito mal feita. E parece interessante quando você tá vendo ali o início do filme, porque eles só vão te mostrando milésimos de segundos, né, desses sustos, então isso acaba meio que te assustando. Só que depois, quando eles começam a aparecer um pouquinho mais, né, ficar um segundo na tela ao invés de só um flash, aí você vê que a caracterização deles tá meio esquisita e você não consegue acreditar que são espíritos mesmo. Eu pelo menos tive essa impressão. Parecia uma mistura dos dançarinos do Thriller do Michael Jackson com a Taylor Swift zumbi ali no início daquele clipe Look What You Made Me Do. E assim, isso é uma maquiagem legal pra você usar numa festa de Halloween, mas não pros espíritos de um filme de terror com um orçamento bom. Isso é no máximo uma fantasia legal, mas isso não vai assustar ninguém. Então acaba que você não consegue levar a sério, né? Quando o negócio começa a escalar pro clímax do filme, você não consegue se assustar com aquilo. Pra ser bem honesta, o filme só me pegou assim de jeito umas 2 vezes. A primeira, inclusive, foi nesse início do filme, quando você só tá vendo flashes, né, dos espíritos. O primeiro susto é muito legal. E apesar dele ser aquele típico susto clichê de brincadeira com espelho, eu achei que essa atmosfera dessa cena foi bem construída, foi bem filmada. O espelho foi interessante, a dinâmica mesmo do personagem do Jason Clarke com o espelho foi legal. Então ali eu tomei um susto. E também no final, assim, do filme, quando você acaba tomando um susto mais por causa de um plot twist do que por causa do espírito em si. Então, eu acho realmente que esse filme devia ter, se ele queria te dar susto, ele devia ter focado talvez mais nessas coisas mais de milésimos de segundo, em vez de mostrar a maquiagem esquisita que eles botaram ali nos fantasmas. E aí, voltando à casa, né? Por que essa casa é tão interessante? Ela tem escadas que levam a lugar nenhum, tem cortinas, tem uns enfeites soturnos, tem uns corredores longos, assim, com várias portas, e eles têm também algumas coisas inesperadas, né? Tem esses armários que funcionam como portas, e às vezes como janelas, e você meio que não espera, e aí isso é bem interessante mesmo, é uma boa atmosfera para um filme de terror. A iluminação da casa também é bem legal. A parte da noite da casa, né, que é quando acontecem a maior parte de coisas, né, as coisas sobrenaturais, é legal porque como a casa é muito grande, ela tem várias janelas diferentonas, né, os ângulos de onde bate a luz da lua mesmo e as velas que estão espalhadas por ali, criam essa atmosfera um pouco mais interessante, né, para um filme de terror, mas infelizmente isso é enfraquecido pela falta, né, dos outros pilares mesmo do filme, né, do roteiro dos personagens, da própria caracterização dos monstros e dos sustos, né, então acaba ficando enfraquecido um negócio que era pra ser muito bacana. De noite, essa casa ela fica com esse ar de abandonada, né, ela tem esse ar de riqueza, mas é uma riqueza abandonada ao mesmo tempo, então acho que isso é uma das coisas mais interessantes no visual do filme. Resumindo então, né, a Maldição da Casa Winchester traz aí essa ideia e esse palco super interessante
mas o resto das coisas acaba ficando tão aquém que o filme não consegue se sustentar, principalmente como filme de terror. E aí isso torna a experiência frustrante, né? Principalmente para aqueles espectadores que gostam de filmes de terror e que estavam ávidos por um pouco mais do que uns jumpscares previsíveis. Então aproveita e me diz aí quais são as suas expectativas para esse filme, ou se o filme já saiu, o que você achou. E mais importante do que isso, me diz se você teria coragem de fazer um tour aí pela Casa Winchester original. Vocês acreditam nisso? Vocês gostariam de entrar lá? Fala aqui embaixo pra mim nos comentários que eu tô doida pra saber, porque eu não sei se eu teria coragem de entrar lá não, viu? Não esquece mais uma vez de dar like no vídeo, de se inscrever aqui no canal. Também compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de filmes de terror. E obrigada pelo carinho, gente. Minhas redes sociais também estão todas aqui embaixo pra quem quiser me acompanhar. Um beijo grande pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!